O Senhor sabe muito bem que para mim é um pai na fé. É muito bom saber que o Senhor, Deus colocou o Senhor no nosso caminho para nos direcionar a servir cada vez melhor. Tá? Espero que nesse novo ano, assim, nesse ano, o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, que Ele dê muita saúde, muita paz, muito amor, muita prosperidade, e principalmente a presença dele sempre na sua vida. É muito bom saber que Ele está no Senhor, que a gente tem esse planeta confiar em Ti. Tá? Obrigada por tudo, por tudo. Nós temos aqui uma lembrancinha. Não vai caber. Não vai caber. Não vai caber. Ela pediu. Ela faltou isso, né? Vai dar. Calma aí. Eu quero pegar ele aqui. De bola. Já tem pra bola. Rosinha. Bom, a gente vai iniciar o nosso louvor. Bem, ai, desculpa, Henrique, pastor, volta aqui de novo. Não, eu vou assim, desculpa. O povo vai ter que ficar por depois. Eu vou pedir o Henrique para orar pela sua vida, tá bem? Vai ter que ser eu. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Nós te louvamos pela vida de Cássio, porque temos visto nele o chamado, temos visto nele a autoridade vinda de ti, temos visto nele, Senhor Deus, o amor pelas almas, o amor pela tua casa, o amor pela tua igreja. Isso, Senhor Deus, é chamado teu. E nós te louvamos por isso, nós reconhecemos isso em casa. Muito obrigado pela vida dele, obrigado pela amizade que temos com ele, obrigado, meu Deus, porque sentimos nele confiança, meu Deus, de descansar, às vezes, no ombro dele, às vezes, como ovelha que está cansadinha do seu pastor. Nós sentimos isso mesmo. Te agradecemos a Deus, porque em tudo, desde o início, meu Deus, da luta que você temos visto o teu direcionamento, o teu cuidado, a tua direção. Agora queremos, ó Deus, entregar tanto a vida do Cássio, quanto a Marisa, o Felipe, o trabalho dele, a saúde dele. Nós queremos entregar as coisas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor cuide e direcione a vida dele, Senhor, dentro dos teus planos, do teu propósito, porque sabemos que se ele estiver dentro, Senhor Deus, da tua vontade, o Senhor garante, o Senhor sustenta, o Senhor trata. Então nós entregamos a vida do pastor e agradecemos por mais um ano de vida dele. E que outros muitos venham e estejamos aqui, meu Deus, juntos para louvar o teu nome, juntos como família. Muito obrigado pela vida do Cássio. Em nome de Jesus. Vamos iniciar o nosso período de louvor, né? Vou iniciar com descansarei. Acho que em momentos da nossa vida a gente está tão exausto com a caminhada, com a jornada, com as dificuldades, com os problemas, e esquecemos que aquele que nós servimos, ele ressuscitou por nós. Ele proveu o cordeiro naquele momento de morte. Ele aquieta o mar. Ele provê vida. Ele fez com que pães e peixes fossem multiplicados. Ele cura a cegueira. Ele cura o paralítico. Ele cura a mulher de fluxo. Esse é o Deus que nós servimos. E muitas vezes nós esquecemos que é esse Deus que cuida de nós. Que é esse Deus que nos ama. Então que nesta manhã nós possamos esquecer todos os problemas, todas as dificuldades,
cobre, Ele coloca as suas mãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então eu te convido a louvar a Deus, a largar tudo aquilo que impede o nosso contato com o Senhor e declarar que Ele é Senhor e que Ele está na casa e Ele está aqui para poder te sustentar, para poder te colocar na mão dele e descansar. Vamos louvar?
E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações embranquecerão, os reinos se moverão, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tem duas ordens aqui que eu acho muito válida para hoje. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Sossegai. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É a palavra do Senhor nessa manhã. Aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração, porque Ele é Deus. E mais, Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. E como eu disse lá atrás, Ele ainda faz muito mais. Basta a gente acreditar, acalmar o nosso coração. Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso para transformar. Sabe, muitas vezes nós estamos quebrados por dentro. Ou conhecemos pessoas quebradas por dentro. Mas a gente precisa entender que o Deus que nós servimos é um Deus que pode curar. É um Deus que pode transformar vasos quebrados. Então que nessa manhã nós possamos entender que Deus está presente no meio de nós. Que através do seu amor, Ele entregou a sua graça. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele nos deu graça, sem nos cobrar. Ele não nos cobra pela sua graça. A gente só precisa servir em humildade, em amor, em sinceridade, porque Ele vai transformar a nossa vida. Amém?
Minha vida se revestirá do teu poder.
te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela boa. Te agradecemos pela oportunidade de poder te louvar e exaltar o seu nome como Senhor. Pai, somos falhos, somos imperfeitos, temos muito por melhorar, mas entendemos que o Senhor é grande, que o Senhor é soberano, que o Senhor está no nosso meio, cuidando, protegendo. Então, que nesta manhã, que o Senhor possa receber cada louvor, cada palavra, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, o pastor que vai trazer para nós o alimento que é a tua palavra. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para entendermos aquilo que o Senhor quer que nós escutemos, Senhor. Fique conosco, Senhor. Agradecemos também pela oferta, Senhor. Sabemos que não é fácil, mas cada um que em seu coração colocou o desejo de ofertar, de ajudar na tua casa, que o Senhor possa recompensar poderosamente. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço. Em nome do teu filho amado Jesus. Muito bem, meus irmãos, bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer por tanto carinho, tanta manifestação de amor, de bondade dos irmãos, tantas pessoas que enviaram mensagens, disseram: estou a pensar em ti, orei por ti, e hoje, deste dia, e poder, agora de uma forma pessoal, receber carinho dos meus irmãos, isto alegra o nosso coração. Não gosto de festejar aniversário, vocês sabem. Eu amo, porque é celebrar a vida, é celebrar a vida enquanto vivemos. Quando tu nasceste, não fizeram uma grande festa, não foram te visitar, não ligaram aos teus pais, não fizeram 30 por uma linha. Por que aqui vamos perdendo isto? Não, eu gosto de festejar e festejar com alegria. Bom, os irmãos receberam um papelinho que diz: qual o mar que parece estar à tua frente? Qual o mar que parece estar à tua frente? E qual é que é a proposta? É que tu escrevas uma palavra e durante a mensagem tu tragas cá no nosso mar vermelho e que dobres da maneira que tu quiseres. E pode ser, calhar, o medo. Claro, o medo é um mar. A ansiedade, dias de preocupação. Se calhar as finanças é um mar que está a acontecer. E pense no mar como situações improváveis, difíceis, impossíveis de atravessar. Às vezes pode ser uma decisão, que é um mar na tua frente, e tu não sabes como fazer. Às vezes pode ser o cansaço, simplesmente estar cansado de uma vida, como eu disse no domingo passado, de girar vários pratos ao mesmo tempo. Às vezes pode ser a saúde, pode ser o mar na tua frente, pode ser a incerteza do futuro. O que será? O que será de mim nesta fase da vida onde eu tenho que escolher o que vou ser daqui a uns anos? Se calhar pode ser culpa. O mar chamado culpa está à tua frente. Perdão,
recomeço, olha, tantas coisas. Pense numa palavra e escreva neste cartão e depois faça como eu estou a fazer. Deposita aqui no nosso mar vermelho. Porque, meus irmãos, todos nós temos, em algum momento da nossa vida, que ficamos diante do mar. Ficamos diante de algo que parece impossível de atravessar. Para o povo de Israel, esse mar era chamado de o Mar Vermelho. Para nós, para mim, para ti, podemos dar qualquer outro nome. A pergunta é: o que fazemos quando não há caminho visível, seguro para seguirmos em frente? Porque naquele dia, o povo de Israel, e o relato está no livro de Êxodo, capítulo 14, eu pediria que o irmão pudesse abrir a sua Bíblia, mantê-la aberta, sendo ela um formato mais convencional, sendo ela um formato mais digital, como também hoje já vamos nos habituando. Êxodo 14 conta-nos a história da libertação, é a consumação da libertação do povo de Israel do Egito. É incompleto pensarmos que o povo de Israel, a libertação concluiu-se depois da última praga, com a saída deles após a celebração da Páscoa. O Mar Vermelho faz parte da consumação deste ciclo de libertação. Sem dúvida, é um dos textos mais extraordinários que nós encontramos em todo o livro. O Velho Testamento faz inúmeras referências, inclusive nos livros dos Salmos, como foi lido nesta manhã pela Kécia, em que o Mar Vermelho, este episódio, aparece em inúmeras vezes. Então, é um fato muito importante na Bíblia. Israel saiu do Egito e vai viver durante 40 anos neste deserto, algo que era muito improvável. Porque naquela altura, estamos a falar de uma saída do Egito, se o povo fosse permeando o mar Mediterrâneo, 15, 20 dias, estariam do outro lado. Mas eles levaram 40 anos para lá. Muito improvável o caminho do Mar Vermelho, porque a rota mais comum era o povo sair do Egito, subir ao norte, ao lado do mar Mediterrâneo, cruzar e atravessar para o outro lado, mas o povo vem para o sul, onde estava o Mar Vermelho. Será que estão desorientados? Será que não sabem que caminho seguir? Será que tomaram uma rota errada? O texto esclarece que não. Este é o pensamento do faraó. Vejamos. Capítulo 14 diz que disse o Senhor a Moisés. Então é Deus que direciona o povo. E diz: fala aos filhos de Israel que retrocedam. E esta expressão, retrocedam, ou seja, que eles voltem para trás. Por quê? Porque Israel, na mentalidade correta das rotas, saiu do Egito e foi para o norte, permeando o mar Mediterrâneo, que era a rota mais sensata e mais curta de se fazer. Era fugir do exército, então, fugir do deserto. Então eles estão a fazer a rota certa, mas Deus diz: eles devem retroceder e devem se acampar de fronte de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra e o deserto os ensinou. O que acontece aqui? O povo de Israel só para o norte, rota comum. Deus diz: Moisés diz ao povo que retrocedam, que eles venham para o norte, uma rota improvável, mas Deus estava a direcioná-los para um caminho de grandes dificuldades, deserto e o mar à frente, então não há saída, e eles deveriam acampar-se ali. E quando o faraó recebeu esta notícia, ele pensou: é hora de atacá-los, porque eles estão desorientados. Vejam só,
tamanha confusão, ao invés de irem para o norte, eles foram para o sul. São presa fácil agora, porque se viermos por detrás, à frente tem o mar, e nós, o nosso exército, eles estarão encurralados, porque Israel e Faraó entraram, numa guerra entre Deus e os deuses egípcios, e Faraó disse: vou embora daqui, porque vocês já não nos posso mais. Depois de 10 pragas, depois de muito sofrimento, ele mandou embora Israel. Porém, os capitães e o exército de Faraó perceberam que foi uma má decisão sair de Israel. Que vejamos, no verso 5, Faraó disse ao povo: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? É que quando Israel sai do Egito, os egípcios entram num dilema difícil. Quem irá fazer os tijolos? Quem irá nos servir? Quem irá trabalhar no trabalho duro? Quem irá de fato ocupar o lugar das pessoas que ontem estavam a fazer e que agora não estão? Quem iria fazer? Os egípcios. Ou então eles deveriam escravizar um outro povo ou contratar mão de obra externa, porque ninguém queria fazer o trabalho. Então eles disseram: por que é que deixamos este povo fugir? E então aprontou-se Faraó, verso 6, com o seu carro, e levou consigo o seu povo. Repara, a guerra é tão profunda e tão importante que Faraó disse: eu vou também com vocês. E apronta o seu carro, apronta o seu exército, apronta a sua tropa, e também todos os seus capitães. Verso 8, porque Deus endureceu o coração de Faraó para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente e perseguiram-nos os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar. Então, esta é a cena. O exército de Faraó percebe-se que os israelitas tomaram uma rota errada na mente de Faraó. Enganaram-se no caminho, estão desorientados, foram para um lugar que agora são presa fácil. Então, aprontaram-se com toda a força e todo o exército e foram contra o exército de Deus. E eles estavam acampados, à frente tinha o mar e atrás agora o exército de Faraó. O povo de Deus, na sua mente, quando eles chegaram, verso 10, Faraó disse aos filhos de Israel, e eles levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E podemos pensar que o clamor aqui foi: Deus nos ajude, Deus capacita-nos a atravessar o mar. Mas vejamos o clamor deles. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é por isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos neste deserto. Este foi o clamor deles. Em outras palavras, murmuração. Clamaram a Deus murmurando, dizendo: preferimos estar lá, preferimos continuar naquela vida. Mas eles próprios naquela vida clamaram a Deus, dizendo: Deus, alivia-nos deste peso. Mas agora estão a dizer: era-nos melhor termos ficado lá. Eles não sabem, como nós agora estamos a saber pela leitura, que aquela decisão de ir para aquela condição não foi por Moisés e não foi por nenhum deles. Quem os colocou naquela condição? Deus. Deus disse: andem para trás, porque não é este o caminho que eu vos quero conduzir. Há algo maior que eu vos quero apresentar. E então Moisés diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do
Senhor, que hoje vos trará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos tornareis. Quando o passado persegue a nossa vida. Israel saiu do Egito, mas o Egito estava ainda bem vivo. E quantas vezes, meus irmãos, se calhar, desde que pode ser um mar à tua frente do teu passado. Tudo que tu fizeste, as escolhas que tu fizeste, as palavras que tu disseste, os pensamentos que tiveste, as atitudes que tomaste, o passado nos persegue. E persegue muito. E persegue, às vezes, com uma força que nos empurra. Quando o passado nos persegue, Deus nos chama para um relacionamento de confiança. Porque Israel está a viver aqui um momento difícil, o povo está atrás. E Faraó se aproxima. A primeira reação deles foi adorar. Eles entraram em pânico, com medo, e disseram a Moisés: faltava sepulcros lá, faltava lugar, faltava cova, para que pudéssemos morrer lá. Por isso é que nos trouxeste para cá, para este deserto. O medo, ele distorce a nossa realidade. O medo é bom, hein? O medo, às vezes, é um artifício, quer que uma cobra, o medo vai dizer, foge, certo? Uma cobra, mas se tiver uma barata, um rato, uma outra coisa qualquer, foge do medo. Mas a quem vai lá e se mate, faça eu, deixe os bichinhos viver, tenho um coração amoroso. O medo, mas às vezes o medo distorce. Às vezes o medo cega-nos. E distorceu de tal maneira o medo de Israel, que eles disseram: melhor nos era a condição como escravos. Escravidão parecia segura para eles agora. Preferiam a escravidão do que a liberdade. Preferiam a prisão do que andar por um caminho desconhecido. E a relação com Deus implica-nos, em muitos momentos, ou na maioria deles, andarmos em caminhos pelos quais nós não conhecemos, certo? E isto, para alguns, significa fé. Ainda que o mar não se abra diante de mim, eu andarei sobre as águas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer. Para alguns é assim. Meus irmãos, mas para muitos tomei, não devia ter feito isso, não devia ter escolhido isso, e por que é que tu me fizeste isto, e por que é que isto, e por que é que aquilo? Andamos, de facto, o medo faz-nos preferir ficar onde estamos, mas a fé com Deus desafia-nos a andar por caminhos desconhecidos, e andar no caminho desconhecido implica viver pela fé. Andar com fé. Que também acontece conosco. Deus liberta-nos, mas muitas vezes a nossa mente parece que prefere voltar ao passado. Velhos medos, velhas feridas, velhas culpas, velhos padrões de conduta de vida. E quando a pressão aumenta, pensamos: talvez fosse melhor continuar como está. Mas que vida é esta com Deus? Só me dá tormento, só me dá preocupação, quando antes de servir a Deus era melhor. Porque agora, antes eu tomava decisões e não sabia se elas eram más ou não estava nem aí, não sabia, eu não me interessava pelas consequências. Então eu vivia a minha vida em paz, mas agora descobri que algumas decisões que eu tomo têm consequências cá, mas também consequências lá. E isto tira a minha paz, isto causa-me tormento. Então eu não quero essa vida para mim. Eu prefiro viver prisioneiro como eu sempre vivi.
O passado pode perseguir-te, meu irmão, e porque ele também me persegue, mas ele não tem autoridade para decidir moldar o meu futuro. Quando Deus chamou-nos para uma relação com Ele profunda, Ele chamou-nos para avançar. É igual meu pai sempre me disse: filho, para trás nem para apanhar balanço. Andar para trás nem para apanhar balanço. É para frente que se caminha, é para frente que se vai. Então, viva o momento, desfruta da vida que tu tens. Ah, pastor, mas o pastor não sabe da minha realidade hoje. Se calhar a tua realidade é a realidade de Israel. À frente tem um obstáculo que eu não consigo ultrapassar. Para trás, impossível voltar agora, porque estou a ser perseguido. Sinto-me encurralado. Sinto-me, como é que é aquela expressão entre a cruz e a espada, não é? Diz, entre a espada e a parede, entre a cruz e a espada é isto. Sentimos-nos aprisionados, sem saída. E quando não há saída? Quando nos chegamos neste ponto, que muitas vezes é que Deus que nos coloca lá, quando chegamos a este ponto, o que Deus espera de nós? Esta é a pergunta que devemos fazer, esta reflexão. Quando não há saída, o que Deus espera de nós? Uma condição completamente diferente daquela pela qual. Porque quando eles olharam para frente, quando eles olharam para trás, Israel diz-nos o texto que eles temeram muito. Mas agora, quando eles chegam até Moisés, e Moisés diz ao povo, verso 13: não tenham medo, não temam. É o caminho contrário daquilo que eles estão a sentir. É completamente o inverso daquilo que eles estão a vivenciar. Quando não há saída, e eles pensaram não há saída. E quando nós pensamos que não há saída, Deus nos chama para permanecermos firmes. A firmeza que não temam, estejam quietos, aquietai-vos. Tipo, Deus está a dizer: não tenham medo, algo de dentro, não tenham medo, não se preocupem, não estejam aí a ser consumidos por emoções que vocês não têm controle, simplesmente aquietem e observem. Vejam o livramento que Deus irá fazer. Vejam o que o Senhor irá fazer em prol da vossa vida. O Senhor pelejará por vocês. Será isso passividade ou confiança? Como é que tu irias enquadrar? Não temais, aquietai e vede o livramento que o Senhor há de fazer, o que Ele pelejará por vós, Israel. Passividade ou confiança? Digam. Confiança. O povo não tinha de abrir o mar. O povo não tinha como vencer Faraó. Eles não tinham saída, mas eles precisavam ter fé. Eles precisavam ter confiança em Deus. E, meus irmãos, há momentos em que marchar sem saber para onde ir pode ser desesperador, certo? Lembra-te, porque somos uma igreja que temos muitas pessoas que fazem parte da nossa comunidade que são imigrantes, que vieram do outro país. Pense naquele dia em que tu estás com a passagem na mão, despedida da tua família, embarcando no avião. Quais foram as perguntas que tu fizeste? Como será? Será que todo o plano que eu imaginei, ele irá se concretizar? Será que todos os detalhes que eu coloquei numa planilha de Excel, que faz metódico, e coloquei os prós e os contras, e quando se isto não der certo, tem o plano A, o plano B, o plano C, tinha o abecedário todo. Quais foram os sentimentos que ocuparam o teu coração? Ah, meu irmão, eu dizia para mim, não, vai dar tudo certo, mas depois pensava, se não der, o coração vai estar desespero. Fugir seria uma opção. Ou retornar seria uma opção vergonhosa. Lá está ali, foi e agora voltou, né? Procurou uma felicidade longe dos seus.
Se calhar voltar poderia revelar um pouco de incredulidade. Não, mas isso não é aquela pessoa de fé que saiu de casa dizendo que Deus vai afirmar as minhas frentes, que se o mar não se abrir eu vou andar sobre as águas, que mesmo no deserto vai cair o maná, Deus não ia te sustentar. Questões que afetam a nossa vida e o nosso coração. Diante delas, permanecemos firmes. Porque, meus irmãos, nas batalhas em que Deus, existem batalhas que elas devem ser discutidas exclusivamente pelo poder de Deus. Há batalhas na nossa vida que somos nós. E temos que ir lá para o campo de batalha. E temos que estar preparados, porque Israel muitas vezes teve que o fazer. Colocar a armadura, colocar a espada da bainha, mas chegava algum momento que eles não precisavam tirar, porque Deus resolvia, mas tinham que ir para o campo de batalha. Mas há batalhas que Deus simplesmente diz-nos: aquieta o teu coração, espera no Senhor, confia no Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está lá no meio dela. E esta é a compreensão do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Então, meu irmão, permaneça firme. Deus não te pede para fugir, Deus não te pede para voltar, Deus não te pede para desistir, para reorientar. Deus te pede para entregar a tua vida, as tuas decisões, o teu coração, o teu medo, para que Ele de fato possa resolver. Antes de Deus abrir o caminho à frente. Isto aqui é extraordinário deste texto. O texto não diz isto, tá? Mas o que eu vejo é que antes de Deus abrir o mar diante de Israel, Deus precisa firmar dentro de Israel esta fé, esta confiança nesta relação com Deus, deste pacto de aliança. Porque eles vão atravessar 40 anos agora no deserto. Eles vão entrar numa terra que tem muitos povos com muito mais recursos e melhores recursos do que eles. E que eles facilmente poderão confiar neles próprios, confiar nos povos que estão ao redor e facilmente se desviar e contaminar o coração pensando que eles são alguma coisa. As pedras estão ali ainda. Não passamos para nós uma curva. E Deus está a ensinar esse povo. Antes de abrir o mar, eu preciso colocar no teu coração a fé, a confiança e a dependência. Antes de Deus mudar a circunstância ao redor de Israel, Deus precisa mudar o coração de Israel em meio às circunstâncias. Antes de abrir o mar, Moisés diz: confia. Antes de fazer um milagre extraordinário, confia. Antes de avançar em pé seco, confia em Deus em meio às circunstâncias. Porque quando Deus abre o caminho, Ele abre com dois propósitos. Primeiro, o texto vai dizer que Ele vai fazer isto para que Israel possa saber que Ele é o Senhor. Vejamos, verso 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Então não tinha a ver com Israel, tinha a ver com Deus. Toda a terra precisava saber que Deus era o Senhor. Então ele fez este extraordinário milagre para que todos pudessem ver que Deus era o Senhor. Segundo, é testemunho. Este milagre serviu para testemunho de toda a terra. E em toda a terra. E hoje, dia 21 de junho de 2026, estamos novamente a relembrar e a fazer deste milagre testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer. Então, para e abre um parênteses agora comigo, pastor. Então quer dizer que muitas vezes a circunstância onde estou é Deus que me levou lá? Sim.
Quer dizer que Deus me colocou nesta condição, não foi para me envergonhar? Não foi. Não foi para eu desistir? Não foi. Mas foi para que eu permaneça firme? Sim. Então quer dizer que muitas vezes essa circunstância que está ao meu redor, Deus, antes de mudá-la, Deus quer mudar algo dentro de mim, é isso? Sim. Para que, depois de tudo isto finalizado, todas as pessoas ao meu redor, inclusive eu em primeiro lugar, saiba que Ele é o Senhor, e que depois isso sirva de testemunho para as pessoas ao meu redor, e que quando as pessoas passarem diante de mim, dizem: como é que tu conseguiste vencer? Como é que tu aguentaste? Como é que tu conseguiste ser resiliente? E tu vais dizer: porque eu tenho um Deus poderoso que cuida de mim, e isso vai servir de testemunho para todas as pessoas. Então, pastor, diante desta compreensão toda, e agora eu vou te pergunto e fecho o parênteses, o que é que tu deves fazer então diante dos mais importantes? Diz alto aí, meu irmão. Confiar naquele que prometeu. Oh, meus irmãos, e sabe o que é o mais difícil aqui neste texto? É as palavras de Deus a Moisés. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Se tu fosses Moisés, o que é que tu farias naquele exato momento? Voltar atrás não dá. Os egípcios chegaram. E para frente o mar. O que é que vamos fazer? Não havia escola de natação lá no Egito. Eles não sabiam nadar. Certo? Eles faziam tijolos. Vamos aqui. Massa para a gente fazer tijolos, construímos aqui uma ponte. O que vamos fazer? E Deus disse a Moisés: porque clama o povo a mim. Diz aos filhos de Israel: és tu lá, agora, leva-te lá no canal de Suez, que é onde isto aconteceu. Diante de ti o mar, atrás da Faraó. Tu sabes muitas coisas de Deus, e Deus diz: mas tu cantaste hoje: se diante de mim não se abrir o mar, Deus me vai fazer andar sobre as águas. É isso mesmo que tu cantaste? Sim? É isto mesmo que tu vives? Se diante de mim o mar não se abre, será que se o mar não se abrir, isto é impossibilidade de eu continuar a avançar? Eu digo: não se abriu, Deus, olha, não, já sabia que não ia abrir. Mas tu cantaste: se diante de mim o mar não se abriu, Deus vai me fazer andar sobre as águas. E colocar o pé na água. Firmeza. Deus está a dizer: mesmo quando as coisas fogem ao teu controle, e fugiu totalmente aqui, que isto não te impeça de avançar. Agora, repara que a ordem inicial foi: fiquem quietos e vejam o livramento. Mas agora é diferente, está vendo? Agora é: marcha. Avança. Há momentos em que tens de dizer assim: Deus, não dá mais. Fugiu do meu controle. Não tenho força, não tenho forma, nem sequer sei como. Mas eu tenho a ti como Senhor de todas as coisas. E nada foge do teu controle. E Deus, se fui eu que, se os meus pés é que me trouxeram cá, fui negligente, mas eu sei que mesmo a minha negligência, a tua bondade estiver e a tua graça se manifesta. Então, Deus, eu não sei como, não sei nem sequer, mas eu confio no que tu queres. E às vezes o querer de Deus é te fazer o que você quer. E com outro caminho, estás preparado para isso. Porque isto também é ter fé. Fé não é somente dizer: não, Deus vai abrir um caminho diante de mim. Meu irmão, se calhar aquele caminho não é o caminho que Deus quer para ti. E às vezes a gente firma ali, né? Firma a burra, amarra o burro ali e diz: é aqui que eu vou, é aqui que as coisas têm que acontecer. E por que é que Deus não faz aquilo que eu quero? Porque tu não és o Deus do Deus. Tu foi chamado para uma vida e uma relação de confiança. E às vezes é preciso ficar quieto, às vezes é preciso marchar. A fé da Bíblia, então, hoje estamos a ver que ela tem dois movimentos: descansa em Deus e obedece a sua voz. E Moisés,
levantou, verso 16, Deus dizendo a ele: tu, Moisés, levanta o teu cajado. Lembra? Semana passada falamos um pouco do cajado. Levanta o teu cajado, abre o mar, e o povo vai passar por meio dele em solo seco. Lugar que parecia de morte tornou-se caminho. Lugar que parecia obstáculo intransponível tornou-se em testemunho para o povo de Israel. O mar desapareceu diante deles? Não, o mar continuou lá. O caminho que se abriu em meio ao mar, enquanto Deus está a agir abrindo o caminho, Israel está a agir em obediência e fé. Bem, eu imagino-me, há uns meses, quando começou aqueles vídeos da inteligência artificial, todo mundo fazia vídeos de todo mundo, não é? E houve um interessante, que o rapaz estava dizendo: bom pessoal, estou aqui com Israel no Mar Vermelho, e olha, peraí, que o mar está a abrir, bora pessoal, bora correr, bora. E eu fico, às vezes eu fico pensando, puxa vida, eu, medroso como sou, desculpem a palavra que eu vou usar, está por ouvir quem não pode, cagão de mão cheia. Imagina eu no meio, aquela parede em volta, e eu passando por meus irmãos, cada passo que eu ia lá, eu ia dizer: será que isso vai aguentar até o fim? Será que isso vai aguentar até o fim? Será que isso vai aguentar até o fim? Sabe a fé vacilante que temos? Somos assim. E será difícil, meus irmãos, em todas as tribulações da vida, em alguma delas não reveladas essa fé vacilante. Está tudo certo. Deus entende, Deus sabe, Deus entende esta vacilação da fé. O caminho se abre e o povo obedece. Deus ainda abre o caminho onde nós não vemos. Deus ainda abre portas onde elas não existem. Deus derruba muralhas que muitas vezes são mais poderosas do que nós. Faz isto da maneira que muitas vezes nós não estamos. Acham que alguém, antes de Moisés dizer: eu vou tocar, o mar vai se abrir, alguém imaginou que o mar iria se abrir diante deles e eles iriam passar? Também não no tempo em que eles imaginaram, porque se o irmão depois quiser continuar o relato, o irmão vai ver que não foi instantâneo. Eles pararam de frente ao mar. Moisés começa o exercício de tocar. O anjo do Senhor que estava à frente vai para trás. A coluna de nuvem que direcionava Israel vai para trás. Durante aquela noite fica uma escuridão, uma grande confusão. Os egípcios não podem avançar porque é muito difícil, muito confuso. Eles não querem entrar em nenhuma exposição, não é? Depois possa perder capitães, então eles aguardam ali. E esse tempo de espera é o tempo em que muitas vezes vem como ensino. Deus não faz como nós esperamos, Deus não faz quando nós esperamos. Mas Deus continua a transformar mares intransponíveis em caminhos de vida. Ele continua a fazer isto. O que era para destruir Israel tornou-se palco da glória de Deus e testemunho para Israel. O mar que parecia impedir o avanço tornou o lugar onde Deus revela um dos seus maiores milagres. É o Deus fechando o ciclo da história do povo escravo agora liberto do Egito. Israel está encurralado, à frente o mar, atrás Faraó, dentro o medo, ao redor impossibilidades, mas Deus está presente. Isto é o que fazia a diferença, isso é o que fez a diferença. Deus presente. O povo dizia: vamos morrer, mas Deus dizia: vamos avançar. O povo dizia: temos medo, não há saída.
Deus dizia: eu vou abrir o no meio do mar. Faraó dizia: ainda vos tenho nas minhas mãos, avancemos porque eles estão cheios de medo, estão encurralados. Deus dizia: esse povo liberta-se, a vida deles. E a grande verdade que eu vejo aqui, para consolo do meu coração, é que nenhum mar, e penso no mar, coisas que tu escreveste aí, é intransponível quando Deus decide. Eu vinha de caminho para cá a ouvir uma canção, eu até pedi para nós cantar. Eu coloquei lá na brincadeira para cantarmos aquela música da Cassiane, mas ela é tão poderosa, porque ela diz: quem é o homem que tem poder? Quem é o homem que tem poder de fazer Israel andar? Quem é o homem que tem poder? Quem é o homem que tem poder? Sabe, nós tínhamos diante de nós não um mar, mas o obstáculo mais intransponível. Porque o mar, tu poderias dizer: eu sei nadar, posso tentar. Tu poderias dizer: voltar para trás com Israel, com o Faraó, não tem problema, eu sei que eu vou morrer, mas uns 4 ou 5 eu levo comigo, né? Na minha bravura. Os 3 ou 4 eu vou morrer, mas eu vou enfrentar. Sabe que eu era assim, eu fui muito briguento antes, tudo antes de Jesus. Pois Jesus não sou um pazão, mas eu era do fight. E eu usava essa expressão muitas vezes com os meus amigos, andavam sempre comigo. Olha os nomes, não vou dizer o apelido, era eu. Chitara, porque ele tinha uma perna maior que a outra, então ele corria pouco, então a gente na ironia chamava de Chitara. Chitara era aquele desenho animado dos Thundercats, sabe? Que é a Chita que corria na ironia. E o outro era o Pequinho japonês. E muitas vezes ele entrava em guerras, em brigas que muitas vezes não eram nossas, e vinha 7, 8, 10, sei lá quantos. E eu dizia sempre assim: eles são mais, mas nós somos ruins. Vamos apanhar, mas se agarrarmos aquele vai sofrer. Então era esse espírito, e às vezes tu pode pensar: eu na minha força, na minha bravura, com meus recursos, vou enfrentar. Havia um obstáculo, que mesmo com o teu recurso, com a tua bravura, serias incapaz de vencer. Se soubesse nadar, tu serias incapaz de atravessar. O nome dele era pecado. Separa-nos. E tal como no Mar Vermelho, Deus fez o caminho para que Israel pudesse passar. O pecado, Deus fez o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Qual é o mar que está diante de ti? Um problema familiar? Uma decisão impossível? Uma crise financeira? Uma luta interior? Um medo antigo? Um passado que te condena? Algo que parece não ter saída? Uma culpa que te aprisiona? Hoje, este texto, a palavra de Deus não nos chama para o medo do pecado. Quando temos um mar diante de nós, Deus faz dele um caminho. Estou a atravessar uma grande dificuldade da vida, meu pastor. Mas Deus. Lembram-se? Esta série de pregações tem como título: Mas Deus. Pense no momento mais difícil da tua vida, mas Deus tem a resposta. Então, quero desafiar-te, tu que tens aí o papel e quiseres participar desta dinâmica, que traga aquilo que tu escreveste. Deus nos chama para uma vida de compromisso. Achar quando Deus mandar. Porque o mar, este mar aí, pode ser grande, pode ser poderoso, pode ser mais forte do que tudo, pode ser imenso. O caminho às vezes pode estar fechado,
A saída parece impossível e improvável, mas Deus ainda abre. Há um livro que li já há alguns anos e voltei a ler essa semana, que é do Max Lucado, que o seu título é em português: Ele ainda mora. O Deus que eu acredito, o Deus que eu creio, é o mesmo Deus que neste dia, diante do Baal Zephon, no vale onde eles estão, junto ao mar, abriu o mar e fez dele um caminho para Israel, libertando o povo de Israel de tudo aquilo que os separava. É o mesmo Deus que é amoroso. Ele já demonstrou isto, tal como fez aqui, abriu o caminho. Ele já demonstrou isto também lá na cruz, quando ele abriu o caminho para que pudéssemos atravessar o grande mar. Apocalipse 21, João escreve da seguinte maneira no verso 1: o mar, ele diz, viu uma grande cidade, uma luz que não precisávamos do sol para iluminar, porque a estrela da manhã era aquele que trazia luz, que iluminava as suas ruas de ouro, de cristais, do mais fino preciosidade. Depois ele diz, o mar chama-se. E a figura do mar sempre foi na Bíblia como tempestade, como tribulação, como coisas de grandes desafios. Neste lugar, o mar já não existe. A dor, o desafio, a tribulação já não existe. Por quê? Porque Deus abriu o caminho. E tu podes atravessá-lo. Tu precisas atravessá-lo. Tu precisas dizer assim, pastor, ok, mas o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Mas só aí chega, eu não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que trazer uma oferta, eu não tenho. Não. Confia. E saiba que é o mais difícil. É o que vai requerer maior disciplina. Porque tu podes ter uma boa disciplina, trazendo os teus dízimos, não faltando, servindo, testemunhando, tu podes ser disciplinado na leitura da palavra de Deus, nas orações, mas em Deus vamos confiar em Deus, em meio à tormenta, é o grande desafio. Porque se Deus não abre o mar diante de ti, porque as coisas podem acontecer diferente daquilo que tu esperas, no tempo em que tu imaginas pode ser diferente. Se Ele não abrir o mar, continua a avançar, porque Ele é capaz de fazer com que tu andes sobre as águas. Quando a tempestade vier, quando o caminho tornar-se impossível, confia naquele que é o homem que tem o poder, que teve o poder de livrar de nela, de me livrar. A Ele a honra, a glória e o louvor a Deus. Amém? Vamos terminar? Essa, digo, com a equipe toda, e depois oramos.
E ela voa direto da tempestade.
na direção do ponto central do furacão, e ela rompe e atravessa. Sabe por que ela faz isso? Porque ela sabe que depois daquela tempestade, acima dela, está algo que não pode ficar. Mas não é qualquer passo. Lá, a pressão atmosférica é terrível. E ela teve que desenvolver mecanismos para que pudesse. Eu fico imaginando a primeira águia, o medo que ela teve de vencer. As incertezas, será que haverá alguma coisa? Mas o será não impediu de avançar. Que os serás da tua vida não te impeçam de avançar. Porque clamas a mim, Moisés. Porque clamas a mim, igreja luso-cristã. O pastor Cássio diz ao povo da Luso. Então eu quero te desafiar. Tu escreveste. Eu vou ser o Moisés. Acho que o Moisés foi o primeiro. Eu quero pisar e atravessar o mar das impossibilidades da minha vida. Simbolicamente, é um papel que eu escrevi. Meus irmãos, mas só eu sei a tormenta que ele causa no meu coração. E hoje eu quis dizer a Deus, que Ele não me impeça a avançar. Então eu quero desafiar toda a igreja, a banda pode continuar a ficar, essa música não tem problema, eu quero desafiar tu e, porque olha, a condição é, ou tu atravessas o mar, ou tu continuas onde estás. Com os teus medos, com isto te aprisionando e cada vez mais te pressionando. Atravessa o mar, vem para o caminho de Deus, vem para o caminho da felicidade. Se tu quiseres, meu irmão, vem daqui que eu estou te espero, em pé seco, louvando ao Senhor. Então quem quiser, pode vir, isso não é para aceitar Jesus, não é nada não, é só simplesmente para dizer, eu quero atravessar o mundo, eu não quero que este medo tome conta do meu coração. De uma experiência do fogo, que é a nossa experiência.
Quantas vezes nos sentimos encurralados pelas circunstâncias da vida e temos a mesma atitude que Israel teve. Murmuramos, sem saber, ou esquecemos-nos, ou o medo turva o nosso entendimento e esquecemos-nos que quem toma conta da nossa vida é o Senhor. Fizemos este compromisso contigo, entregando o nosso coração. Então, Deus, quando as tempestades, quando as circunstâncias se tornarem poderosas e fortes ao nosso redor, lembra-nos, tal como tu abriste o mar e o teu nome foi glorificado, isto tornou-se testemunho para Israel. Lembra-nos que este mar que temos à nossa frente tem dois propósitos: trazer a glória para ti e fazer-te testemunho para o louvor do teu nome. Sabemos que não é fácil, sabemos que viver essa experiência de fé é desafiadora, mas que bom que nós não estamos sozinhos. Temos o teu Espírito que caminha conosco e temos o Espírito do Senhor na comunidade que caminha conosco nessa jornada chamada vida, até que o Senhor nos recolha, até que o Senhor esteja de braços abertos a nossa espera. Sabemos que o Senhor é poderoso, poderosíssimo, para nos conduzir a este caminho de glória e de louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe, lembrei-me, vamos terminar. Uma vez, John Stott é um dos meus autores preferidos, e ele estava num debate teológico, e um arqueólogo ateu fez a seguinte pergunta: John Stott, você é inteligente, você é catedrático no Reino Unido, em Oxford, você sabe que é impossível o mar do canal de Suez congelar a vida, porque o canal de Suez, por toda a sua geografia, a água é impossível, é improvável estar acima dos joelhos. Como é que você explica isto então? O mar que se abre e um povo, um exército que morre. Está por aqui a resposta que nós estamos? Meu Deus é poderoso para matar o exército inteiro com as águas simplesmente. Não há impossíveis, não há impossíveis, não há improváveis. Quando nós confiamos, quando decidimos, eu quero, eu confio, meu irmão, não há impossível. Então, diante disso, pastor Cássio diz ao povo da luz ao cristã que paz. Deus te abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus.